Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir. Eu sou o professor Frederico Costa, sou da Universidade Estadual do Ceará, sou coordenador do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário e também estou na coordenação do grupo de pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana, o GEPOSH. E estou aqui com o convidado, o professor Emanuel Lima, que é sociólogo, que é professor da Universidade Regional do Cariri, do Departamento de Economia. E nós estamos aqui para bater um papo, certo? Sobre a situação mundial. Mas bater um papo discutindo os fundamentos teóricos e políticos para avaliar tal situação. Porque nós temos uma concepção comum. A concepção de um marxismo, que o marxismo, além de expressar a realidade, né, ou como diria Trotsky, né, expressar conscientemente as forças inconscientes, né, da história, da realidade, nós achamos também, né, como Lenin falava, que o marxismo é um guia para a ação. Então, o marxismo é um movimento, é um pensamento, é uma teoria que procura ser guia para a ação para milhões, bilhões de trabalhadores e trabalhadoras. E hoje o fato central no mundo é a guerra que ocorre no leste europeu. Né? Uma guerra que, de fato, se iniciou em 2014 com o golpe de Estado que houve na Ucrânia, certo? Depois, com várias provocações, com movimentos nazistas, neonazistas, de provocações em relação à Rússia, né? O que levou a uma reação, né? O que levou a uma operação especial russa de proteger a autodeterminação das populações russas na Ucrânia, né? E que isso está gerando uma tensão mundial, né? Um cerco de vários países do imperialismo, de países imperialistas, à Rússia. Né? Mas isso não é isso, a gente vai discutir porque que se tem essa posição. Mas o mais, vamos dizer assim, esquisito, vamos dizer assim, é que não corrente de esquerda, né? Porque a esquerda é ampla. A esquerda tem a social-democracia, tem os reformistas, né? Tem setores nacionalistas que pode ser incluídos na esquerda, tem anarquismo, que pode ser incluído na esquerda, mas a gente está falando da esquerda que se reivindica do marxismo. Né? Então, há posições, há correntes, vamos dar um exemplo concreto aqui no Brasil, né, do PSTU, que se afirma trotskista, que está pedindo armas para a Ucrânia. Né? Há posições também de correntes, né, do Partido dos Trabalhadores trotskista, que está dizendo não à guerra. Né, que tem outra posição. Né? Então, resolvemos aqui conversar com o professor Manuel para discutir alguns temas. 3 temas, basicamente. Imperialismo, guerra e socialismo. Né? Ou seja, o que é realmente essa realidade imperialista? Porque muita gente fala de imperialismo, então teve um recente artigo, né? Depois a gente pode até fazer um debate sobre isso, de um grande intelectual de esquerda, um grande referencial, inclusive, do movimento de esquerda, de tradição trotskista, que é o professor Valério Arcari, que ele escreveu um artigo dando algumas características do imperialismo, que é um direito dele, né, a posição dele, mas que não coaduna com a visão marxista, vamos dizer assim, referenciada no Lenin do imperialismo. Né? Então, por isso que eu acho que o que a gente tem que, primeira coisa, é procurar expressar o que é o imperialismo, o que é o sistema imperialista, né, atual. Né, o imperialismo, né, tem fases, né? Teve o período de consolidação, teve o período de disputa mesmo militar, as 2 guerras mundiais, e teve a constituição de um sistema imperialista
que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, com a hegemonia dos Estados Unidos, mas você tinha o contrapeso, que era um terço da humanidade que havia se apropriado do capital, né? E depois de 1991, da crise da União Soviética e tudo, você teve uma hegemonia quase completa dos Estados Unidos, um sistema, né, conformado. E depois, com a crise do próprio capitalismo e com a emergência da resistência, não só dos trabalhadores, né, mas depois também tem que discutir isso, né, de setores das burguesias nacionais, nós tivemos uma reação de diversos governos nacionalistas e outras estruturas, né? A China, a Rússia, que a gente vai também discutir aqui, e isso gerou uma crise, né? E está desembocando agora. Nós temos, de novo, uma disputa. Dessa vez não é uma disputa interimperialista, primeiro a gente lê dessa maneira, né? Uma disputa do imperialismo contra duas potências que a gente pode dizer regionais. Uma é a Rússia, a outra é a China. Né? Uma tem um grande poderio econômico, que é a China, a outra tem um grande poderio militar, que é a Rússia. Né? E é essa a situação. Então, Manuel, eu queria começar com você de seguinte: nós podemos. Qual a definição? Definição não, qual é a leitura? Né? Quais são as coordenadas baseadas no pensamento do Marx, do Lenin, para a gente definir, esclarecer, né? Esse nome até não é muito bem visto, né? Mas ilustrar o que é o imperialismo. Né? Porque muitas vezes confunde assim: imperialismo militar, uma potência militar é necessariamente imperialista? Né? O que é o imperialismo enquanto uma fase do capitalismo, né? Enquanto um estágio do capitalismo? O que é um país? O que é que caracteriza um país imperialista? Né? A primeira coisa seria isso. Gostaria que você explicitasse. Bom, o imperialismo é uma fase que o Lenin vai definir como fase superior do capitalismo, onde, por exemplo, aquela fase da livre concorrência teria ficado para trás, né? E a fase dos grandes monopólios, certo? Do militarismo, né? Das guerras, da concentração cada vez maior de capitais, da fusão entre capital bancário com capital industrial, certo? E a assunção do capital financeiro. O rentismo, né? O Lenin vai falar também disso aí, tá? Os traços gerais que o Lenin definiu quando ele escreveu o seu livro, né? Imperialismo, fase superior do capitalismo, ainda estão presentes ainda hoje, tá? O Lenin se contrapôs ao Kautsky, que queria falar em ultra-imperialismo, onde as guerras seriam mitigadas, né? Seriam diminuídas devido ao controle que esses setores exerceriam sobre a economia mundial. Tá? Mas o que nós estamos vendo é um acirramento das contradições e a possibilidade, certo? Ninguém pode, de sã consciência, dizer que não pode haver uma terceira guerra mundial com consequências, certo? Desastrosas para o mundo, né? Certo? A guerra está escalando, né? E, por exemplo, está cada vez mais claro que é a guerra da Rússia contra a OTAN, contra o imperialismo. Certo? A Rússia, apesar de ser um país muito desenvolvido em termos armamentísticos, né, bélicos, em termos tecnológicos no campo militar, é um país ainda que é exportador de commodities, principalmente uma commodity energética como o petróleo. Né? Temos que lembrar que o petróleo ele foi descoberto no século XIX, certo? Depois foi utilizado no início do século XX, certo? Para mover a esquadra inglesa, né? Então é uma commodity geopolítica, né? A França e a Inglaterra fizeram questão de depois da queda do Império Otomano, digamos, dividir, né, o Oriente Médio, certo? Porque aquela era uma área produtora de petróleo, certo? E em 1945 foi feito um grande acordo com o rei da Arábia Saudita, com o Franklin Delano Roosevelt, certo? Aí foi um dos primeiros sustentáculos dos Estados Unidos do Oriente Médio. E a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, certo? Então ali a guerra que ocorreu contra a Sérvia, né?
que eles desmembraram a Iugoslávia, eles estão tentando repetir agora com a Rússia. Fica claro que a ideia é desmembrar a União Soviética, colocá-la, a União Soviética não, desculpe, a Rússia, colocá-la de joelhos para que ela não seja uma ameaça, certo, aos Estados Unidos, né? Nós temos que lembrar que uma preocupação muito grande do imperialismo inglês era uma aliança entre a Rússia, certo, e a Alemanha. O Tratado de Rapallo preocupou muito, porque foi feito em 1922, né, entre a União Soviética, né, e a Alemanha. A Alemanha estava proibida de produzir, certo, armamentos bélicos. Então, o Trotsky foi um dos grandes incentivadores do Tratado de Rapallo. Por quê? Porque eles poderiam os alemães poderiam transferir tecnologia militar para os russos, né? E foi o que foi feito, até 1933, quando Hitler assumiu o poder. Então, eles ficaram muito preocupados com essa aliança, certo, entre a Alemanha e a Rússia, no caso, a União Soviética. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com o gasoduto, certo? E com o maior estreitamento econômico. Acho que até o Sobral, certo, colocou isso aí, ele estava certíssimo na formulação dele, né? Os Estados Unidos estavam muito preocupados com o estreitamento dos laços econômicos entre a Rússia e a Alemanha. Então, um dos motivos dessa guerra também era cortar esse estreitamento entre a Alemanha e a Rússia, certo? Eles querem repetir o que houve, certo, na guerra ali contra os sérvios, né? E querem colocar o Putin como fizeram com Milosevic, né? Não sei se o Fred lembra o nome, né? Colocaram como um grande demônio, um novo Hitler, Milosevic, né? Como eles sempre fazem, né? Como se os Estados Unidos também, certo, não fosse o maior causador das guerras, golpes pelo mundo, né? Certo? A burguesia russa é chamada de oligarquia. Nós temos que lembrar que duas gerações são muito cultuadas nos Estados Unidos. A primeira geração são dos pais fundadores, né? Onde o Hamilton foi um dos que mais se destacou, né? Tá? E a outra é a geração dos barões ladrões, onde o Rothschild, que fundou uma empresa petrolífera, né? Também, certo? Eles dizem que ele era muito piedoso, né? Andava sempre com 2 pastores que eu digo religiosos, mas no campo econômico ele era implacável contra os adversários, né? Então a indústria petrolífera ela sempre esteve ligada, certo? Principalmente depois da década de 20, às guerras, né? Por exemplo, o canal de Suez, a queda do Mossadegh, né? E por aí vai, né? O estreitamento, a fundação do Estado de Israel, que foi outro suporte para os Estados Unidos no Oriente Médio, né? A queda do Mossadegh e a assunção do Shah Reza Pahlavi, que também foi outro sustentáculo para os Estados Unidos, para manter o fluxo de petróleo, o petróleo barato, certo? Para o mundo, para o soerguimento da economia capitalista mundial. Então, esses são elementos que nós não podemos desconsiderar, certo? Hoje, o que está em pauta é a guerra da OTAN, do imperialismo, certo? Nós temos que lembrar que existem várias bases militares norte-americanas na Alemanha, certo? No Japão, tá? A guerra mostrou claramente que a Alemanha é um preposto dos Estados Unidos, dois representantes do Estado norte-americano vieram para o Brasil para dizer, olha, que vocês pertencem ao nosso quintal, não queremos nenhuma insubordinação, certo? Porque eles vão querer cada vez mais, digamos, subordinar a América Latina aos ditames, certo, do Pentágono. Então, o que está em jogo é exatamente a luta anti-imperialista, certo? E a luta dos países oprimidos contra um país opressor. A premissa que nós devemos partir, por isso que eu digo que não sou trotskista quando eu vejo essas correntes, certo? Uma defendendo a paz, certo? A outra defendendo o apoio à OTAN, como o PSTU, eu não sou trotskista, certo? Porque essas correntes maculam a bandeira do trotskismo. Por exemplo, o Trotsky dizia, quando ele já estava no México, né,
que numa guerra entre o Brasil de semifascista de Getúlio, uma guerra contra a Inglaterra democrática, ele ficaria ao lado, certo, do Estado Novo contra a Inglaterra democrática, certo? As guerras das Malvinas, né, que os militares argentinos fizeram aquela aventura. Para qualquer militante anti-imperialista, independente de quem estivesse no governo, e olha que a ditadura militar argentina, ela foi, digamos assim, assassinou mais de 30 mil pessoas, né? Exilou mais de 1 milhão, ou 1 milhão, certo? Ela não era flor que se cheirasse, digamos assim, mas o setor da esquerda argentina apoiaram, certo, os militares, que, mesmo sabendo que eles não iam ser consequentes com a reivindicação Malvinas Argentinas. Certo? Então, isso eu acho que é o mais importante, né? O imperialismo, por exemplo, logo após a queda do Muro de Berlim, né, e o fim da União Soviética, soltaram fogos de artifício, dizendo que haveria um novo mundo, onde as guerras seriam coisa do passado. Fukuyama lançou o livro dele. Tá? O que nós vimos foi exatamente, certo, um mundo cada vez mais sendo espoliado pelo imperialismo e um ultraliberalismo dominando o mundo. Certo? E o resultado nós estamos vendo hoje. Mais fome, mais miséria, certo? Mais opressão sobre os povos, sobre os países, certo? Causados pelo imperialismo. Alguns vão dizer globalismo, mas o imperialismo tem várias facetas, várias políticas. Pós-Segunda Guerra Mundial foi o keynesianismo, né? O Estado do bem-estar social, porque eles temiam muito o avanço das ideias comunistas e socialistas, né? E do nacionalismo. E quando, certo, os países como a Alemanha, o Japão, se reconstruírem, a União Soviética fazia água, então eles lançaram fora, certo, essas ideias, a Bretton Woods, né, tá? E aí entraram com malha e bagagem, certo, naquilo que o José Luiz Fiore e Maria da Conceição Tavares vão chamar na política do dólar forte para recuperar, certo, a hegemonia norte-americana, né? Na década de 80. Isso, acho muito interessante que você colocou, muito importante, porque a gente tem que fazer as devidas caracterizações, né? Porque hoje, no pensamento de esquerda, não existe isso mais, né? Então, você fala, por exemplo, você confunde bonapartismo com fascismo, né? Qualquer coisa, qualquer corrente é fascista, qualquer coisa é fascista. E também qualquer país em luta com outro chamam de imperialista, né? O que é jogar areia dos olhos, né? Principalmente dos trabalhadores. E você colocou uma coisa importante que eu acho que é bom de destacar aqui, né? Primeiro, tem que ver os diversos aspectos do imperialismo. Em primeiro lugar, o imperialismo é uma fase do capitalismo, é um estágio do capitalismo, né? Que vai se constituir, começar a se consolidar em 1880, 1890, que inclusive foi estudado por grandes teóricos, foi o marxismo que fez a primeira leitura rigorosa do imperialismo. Rosa Luxemburgo, o Rudolf Hilferding, né, que eram líderes do movimento operário alemão, né? E depois o Lênin, Bukharin também, né? Foi eles que levaram a Rosa Luxemburgo, né? Foi eles que levaram isso, tentar explicitar as novas características do capitalismo. O capitalismo não deixou de seguir a lei do valor, seguir a lei de formação da mais-valia, a queda tendencial da taxa de lucro, ou seja, não era um novo modo de produção. Era uma radicalização da lógica do próprio capitalismo. O próprio Marx, no Capital, vai dizer que a concorrência, num determinado ponto, se transforma em monopólio. Né? Então, uma das características, né, foram o quê? O surgimento de grandes, hoje, monopólios é o que hoje são chamados de corporações. Grandes corporações, porque antigamente, na primeira fase de livre concorrência do capitalismo, você tinha o capitalismo industrial, o capitalismo comercial, né, o capitalismo bancário, mas houve uma fusão, né, e surgiu o capitalismo monopolista, né?
E essa fusão que se deu fazendo surgir o capital financeiro, dá um salto de qualidade, né? No sentido que essas mega empresas, né, esses megas grupos econômicos, dominam os estados, né? E depois os estados vão repartir o mundo, né? Entre as suas corporações, né? E isso é que determina o capital. Então vai surgir um sistema imperialista. Uma coisa que, Emanuel, você tocou bem aí, mas que a gente tem que explicitar mais, vai surgir um grupo de países imperialistas que concentram o capital financeiro e o resto do mundo, a periferia, que são os países que são oprimidos pelo imperialismo. Ou colônias, ou semicolônias, ou países dependentes, né? Então você tem nasce um sistema imperialista. E esse sistema imperialista, como você falou muito bem, gerou guerras, um novo tipo de guerra. E gerou duas disputas interimperialistas para dominar o mundo, dominar o mercado mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. No bojo disso, você teve vários movimentos revolucionários e a vitória da Revolução Russa socialista, né? É bom frisar isso, porque tem gente que diz que a Revolução Russa não foi socialista, que também é outra incongruência. Que o que determina uma revolução é a classe que dirige a revolução. Então, foi o proletariado, em aliança com os camponeses, que dirigiu a Revolução Russa, que fez a Revolução Russa. Então, foi uma revolução socialista. Né? E aí, tem uma coisa que eu quero fazer uma pergunta queima-roupa. Porque várias correntes identificam isso. Nós temos um sistema imperialista, não falo de países oprimidos e países opressores, parece que foi varrido isso. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, como você colocou bem, você teve a ofensiva do imperialismo norte-americano, estadunidense, né? Que bem ou mal foi barrado pela existência dos estados operários, burocratizados, mas também de movimentos nacionalistas, mas depois disso não cabe aqui, já vai discutir numa outra conversa sobre isso, mas você teve uma queda, né, uma quebra desses estados operários, teve uma quebra do nacionalismo, e você teve a ofensiva generalizada que os liberais deram o nome de globalização, mas para os marxistas sempre foi imperialismo. Né? Agora tem uma questão que sempre está se levantando isso, que é a questão da autodeterminação das nações. Então, por exemplo, o PSTU, certo? Que é uma corrente dentro do trotskismo, que é o morenismo, os companheiros da corrente O Trabalho, que militam no Partido dos Trabalhadores, que fazem parte de uma corrente dentro do trotskismo, que é o lambertismo, sempre estão utilizando essa questão, e outras também, de autodeterminação da Ucrânia. Certo? Bem, só para ilustrar, esse foi um debate novamente do movimento operário europeu organizado, certo? Revolucionário, foi um debate no seu da social-democracia, inclusive internacional, tiveram várias posições, tinha as posições revolucionárias da Rosa e do Lenin, que eram divergentes, mas tinha a posição da direita do movimento social-democrata, o alemão Benstein, que dizia que como é que a colonização, que a exportação de capitais, que o imperialismo era progresso. Tinha o Kautsky que ficava em cima do muro, certo? Com uma visão, uma crítica moral ao imperialismo, mas não era tão ruim e tudo mais. E tinha a posição da Rosa e do Lenin de que realmente você deveria defender as nações. Né? O Lenin vai escrever, inclusive, o texto de autodeterminação criticando a posição da Rosa. A Rosa achava que a autodeterminação devia ser superada pela luta direta pelo socialismo. O Lenin não. O Lenin via mediações. Né? Exatamente. Eu vejo muito assim alguém que simpatiza com a Rosa Luxemburgo e vai defender a autodeterminação. Eu acho graça, né? Quem não conhece o pensamento da Rosa Luxemburgo. Mas eu queria saber o seguinte, primeiro, como é que, à época, o Lenin pensava a questão da autodeterminação, certo? E hoje, se isso é válido para a Ucrânia. O Lenin defendeu a autodeterminação para a Finlândia, para a Polônia, que fazia parte do Império russo, czarista, né? Porque ele considerava que esses países, vendo, certo, que o bolchevismo tinha defendido a autodeterminação
desses povos, depois eles seriam mais propensos a se vincularem a uma economia socialista, né? No caso da Ucrânia, não é que digamos assim, o Putin queira anexar a Ucrânia. É porque existia, certo, sinais que haveria uma grande ofensiva contra o Donbass, certo? E que havia uma ofensiva da OTAN, leia-se Estados Unidos, contra a Rússia através da Ucrânia. Então ele fez várias tentativas, certo, de brecar esse avanço da OTAN sobre a Rússia. Como eu falei antes, os Estados Unidos diz que a ideia deles é fragmentar a Rússia, certo? É colocar a Rússia do joelho. Então, só restou a alternativa para o Putin, certo, de encetar uma contraofensiva, né, porque estavam sendo ameaçados. Nesse caso, a autodeterminação, digamos assim, ela deve ficar obliterada devido à própria defesa que a Rússia iria fazer contra o país imperialista, né? Certo? A Ucrânia, fica claro que ela está sendo utilizada como um peão da OTAN, né? É uma coisa interessante. Vai continuar? Eu acho que isso é o mais importante que a gente deve abstrair, né? Certo? Que a autodeterminação, ela não pode impedir um país de se defender do imperialismo, né? Tá certo? De atacar um país que quer colocar mísseis, certo? Para atacar, por exemplo, a Rússia. Por exemplo, o Lenin falava, se um ladrão quiser roubar a sua bolsa, certo? E lhe ameaça, certo? Ameaça a sua existência, você tem o direito de defesa. É o que a Rússia está fazendo, o direito de defesa. Por exemplo, vamos pegar o Marx, né? Ele apoiou a guerra da Alemanha contra a França, certo? 1870. Ele falou que era uma guerra defensiva, certo? Ele ficaria ao contrário se a Alsácia e a Lorena fossem anexados, né? Porque aí colocaria claramente que era uma guerra por anexações. Mas ele considerava que era um fator progressivo porque iria unificar a Alemanha e o capitalismo iria dar um salto de qualidade, ou seja, a classe operária sairia fortalecida. E significaria enfraquecimento de Luiz Napoleão III. Certo? Então, eu acho que o caso da Ucrânia, toda a esquerda deveria apoiar a luta dos russos, certo? Para digamos assim, a autodefesa da Rússia contra a OTAN e contra os neonazistas, que praticamente esses setores não falam, né? Dos neonazistas que estão lá na Ucrânia, certo? Digamos assim, implementando uma política de terror contra a população russa, né? Por exemplo, quando os alemães invadiram a Tchecoslováquia, eles alegaram que na região dos Sudetos que os alemães, os descendentes alemães, estavam sendo perseguidos, né? Só que no caso da Alemanha, aquilo era um pretexto da Alemanha nazista. No caso dos russos, não, porque o Donbass estava sendo bombardeado, mataram 14 mil pessoas, e existiam fatos, certo, evidentes, né, que havia uma ofensiva militar da OTAN que treinou soldados, treinou os neonazistas, né? Essa mesma pessoa que esteve no Brasil foi diplomata, ela esteve naquele golpe no Maidan, certo? Esteve em Honduras, esteve no Paraguai, certo? E teve também quando houve o golpe no Brasil, né? Então, o imperialismo ele está agindo cada vez mais com desenvoltura devido à própria crise norte-americana, né? Eu vejo duas coisas, sabe? Em primeiro lugar, o seguinte: essas correntes que defendem a autodeterminação da Ucrânia, olha, não defendem nem a autodeterminação da Ucrânia, defendem a bandeira abstrata da autodeterminação, em nenhum momento defenderam a autodeterminação dos russos na Ucrânia, que desde 2014 são atacados pelos
pelo governo lá neonazista da Ucrânia. Porque, de certa forma, eles têm o direito de autodeterminação. Tanto é que proclamaram 2 repúblicas. Segunda coisa, há correntes que dizem que é um conflito interimperialista. Bem, classicamente, quando você tem uma guerra interimperialista, ou seja, entre potências imperialistas, você tem que chamar, não é uma palavra abstrata de não à guerra. Você tem que chamar não à guerra, mas pelo derrotismo revolucionário. Então você tem que chamar pela derrota do exército russo e derrubada do Putin, mas derrota também das tropas da OTAN. E essas correntes não fazem isso. Porque a lógica de uma guerra anti-imperialista é transformar uma guerra anti-imperialista em uma guerra revolucionária. Então você vê correntes como o PSTU que, pelo contrário, estão pedindo que o imperialismo não de armas. Você nunca viu uma coisa, um pró-imperialismo tão grande, sabe? Uma coisa extremamente diferente da posição dos lambertistas, né? Que os lambertistas dizem que a Rússia não é imperialista, é só contra a guerra e tudo mais, né? Tem outras correntes que por exemplo, o FOR, né? Vai dizer o seguinte, que é a OTAN que está provocando, que realmente estão massacrando os russos na Ucrânia, mas que a Rússia não deveria ter invadido porque é um método de opressão, ou seja, é mais um discurso moral, né? O marxismo parte da realidade concreta. Você tem um golpe na Ucrânia em 2014, você tem a busca do imperialismo, em especial estadunidense, de quebrar a China e abrir um corredor para balcanizar a Rússia. A Rússia, certo? Reconhece, depois de várias provocações, depois do quê? 2014 até agora, 2022, certo? Você tem anos de tentativas de negociação, né? Você vê o cerco da OTAN cada vez maior. Então você tem uma resposta a isso e você tem todos os meios de comunicação do imperialismo, os governos das principais nações imperialistas, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Canadá, Austrália, todos contra isso, e você se coloca por uma paz abstrata, ou pior, do lado do governo da Ucrânia, que é um governo golpista, um governo antidemocrático, um governo que não é só apoiado por setores nazistas, que setores nazistas estão no governo. E mais ainda, você vê, aí nós vimos, inclusive, qual é a hipocrisia do imperialismo. Porque o imperialismo vendeu a ideia de que eles eram contra o nazismo. Você sabe melhor do que eu, você estuda muita história militar, que no final das contas, setores, inclusive, queriam que realmente o Hitler acabasse com a União Soviética. E logo após a derrota... O senador... Diz, pode dizer. Pode falar. Na época era o senador, né? Ele não era presidente ainda dos Estados Unidos, o Truman, né? Ele disse que a posição dos Estados Unidos seria, numa guerra entre a Alemanha e a União Soviética, deixar, se a Alemanha estivesse ganhando, eles iam ajudar a União Soviética. Se a União Soviética estivesse ganhando, eles iriam apoiar a Alemanha nazista. Né? E depois o Truman vai ser presidente, né? Isso. E tanto é que logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma política de vários criminosos nazistas serem aproveitados nos serviços secretos dos países imperialistas, serem incorporados à indústria armamentista, né? Serem perdoados, serem anistiados, né? Serem utilizados na repressão de movimentos em países da América Latina, né? E hoje são treinados, né? São treinados por instrutores da OTAN. Então, e isso é apagado, né? Eu não li ainda, tem um artigo aí, eu vou até enviar para você, do François Chesnais, que é uma coisa ridícula que ele diz, né? Porque existe uma pressão da opinião pública produzida pelo imperialismo, né? E diante disso a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que dizer a verdade, né? Tem que dizer a verdade.
Primeiro, a Rússia não é um país imperialista, não é uma guerra interimperialista, isso é um fato. É isso que setores da esquerda querem negar, querem inventar uma concepção de imperialismo que não existe. A Rússia não concentra capital financeiro, certo? Não tem isso, não há concentração de capital financeiro. Onde estão então, as multinacionais russas do mundo? Isso. Cadê o celular russo aí? Cadê os carros russos? Né? Cadê as empresas russas exportando capital? Né? Para os demais países. Né? Cadê as bases militares russas? Onde é que estão? Né? Então, assim, é de uma bobagem imensa. Né? E acho que isso é importante. Então, se nós somos pela autodeterminação, tem que ser pela autodeterminação das nações que estão sendo oprimidas pelo governo nazista ucraniano. Não só pelo governo nazista, porque ele não se sustenta sozinho, ele se sustenta porque ele é bancado pela OTAN. E a OTAN é uma fachada militar dos interesses do país imperialista mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos, que inclusive está em crise. Vão ter eleições legislativas agora e a crise está grande nos Estados Unidos. Né? E aqui também é uma outra questão. Não sei se você se lembra, você deve se lembrar, você tem uma memória de elefante, certo? Mas eu me lembro de setores da esquerda brasileira que ficaram alegres com a progressividade do Biden. Você se lembra disso? Chegaram a indicar voto, porque aquela história, né, picareta, vote contra o Trump. Não tiveram tanto descaramento de puxar voto do Biden, mas vote contra o Trump, não sei o quê. E está aí, o que é o Trump realmente, o que é que ele é. Né? O que é que os democratas são. Né? Então, diga. Os democratas, eles sempre foram mais belicosos do que os republicanos. Né? O Kennedy, que é muito exaltado, na campanha presidencial contra o Nixon, ele acusava o Nixon, que foi vice do Eisenhower, né, de não ter sido suficientemente duro contra a China. Certo? Exatamente. Né? E contra Cuba. Né? Não é à toa que a invasão da Baía dos Porcos, embora tivesse sido planejada no governo Eisenhower, ela foi executada no governo do Kennedy. Né? E o Kennedy, certo, foi que criou os boinas verdes, né? Certo? Que precursor desses CEOs, desses grupos de elite, né? Que o imperialismo coloca contra outros povos. Então, o Partido Republicano e o Partido Democrata, eles sempre tiveram um interesse estratégico em manter o domínio militar norte-americano. Se antes o Partido Republicano era mais isolacionista, antes da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, certo, eles abandonaram isso aí. E houve uma republicanização do Partido Democrata com a família Clinton, né? Certo? Tanto que nas eleições, nessas últimas eleições agora, o Bush e setores do Partido Republicano apoiaram, certo, esse fantoche que está no governo dos Estados Unidos, né, que ganhou a eleição presidencial. Então, a esquerda brasileira, ela é uma esquerda que, às vezes, é suicida, né? Certo? Porque o Biden falava em identitarismo do Partido Democrata, certo? Então, apoiaram o Biden, tá certo? Assim como hoje estão apoiaram o golpe, né? Não podemos esquecer, tu falaste no Valério Arcari, eu lembro o Valério Arcari, naquele programa da Rede Globo, né? Ele falando que não haveria golpe no Brasil, né? Tá certo? E queimou a língua, certo? Ele é um autor que escreveu vários livros sobre mudança de regime político e não via, certo, que os Estados Unidos estava querendo mudar um regime político, certo, através da Operação Lava Jato, né? Em 2017, os Estados Unidos, certo, instituiu um novo, digamos assim, documento de defesa, onde ele incorporava, certo, a luta contra a corrupção para derrubar países e empresas, certo, que eram competidoras dos Estados Unidos. Né? Então, esses setores, como eles não usam esse termo, conceito, na sua análise de imperialismo, eles estão constantemente, digamos assim, acompanhando o imperialismo. Né? Chegar a defender que a Operação Lava Jato se assemelhava ao tenentismo no Brasil. Não sei se você lembra disso aí.
certo? Apoiaram o Biden, Você apoiaram as colocou revoluções chamadas coloridas, né? Isso. Pode falar. Não, isso. O PSTU apoiou um golpe militar no Egito, né? Egito. O Zé Luiz Fiore vai falar uma coisa interessante, né? A primeira revolução, digamos assim, a primeira, digamos assim, guerra de quarta geração, que são essas revoluções coloridas, foi aplicada na Rússia, né? Tá? Para destruir a União Soviética. E a esquerda também festejou o fim da União Soviética, né? Certo? Emanuel, você colocou uma coisa bem importante. Se você não trabalha com o conceito de imperialismo, você cai nisso. Do mesmo jeito, você não trabalha. Se você não trabalha com o conceito de que o Estado burguês é uma ditadura de classe, o conceito de que o capitalismo é explorador, né, baseado na exploração, que tem o seu fundamento as crises cíclicas e que é baseada que o imperialismo é o domínio do capital financeiro, que existe país opressor e país oprimido, você não sai disso. Então, quando você não trabalha com esses conceitos, você diz assim, então vamos democratizar o Estado, né? Vamos ter um capitalismo com sustentabilidade, né? Eles não trabalham com uma coisa bem simples, falam de ordem mundial. Mas uma ordem que é determinada por quem? Né? O termo correto, você tem uma ordem imperialista mundial, você tem uma hierarquia que é condicionada pelo poder das grandes corporações que estão concentradas nos grandes países imperialistas, no centro. Se você não tem um conceito de centro e periferia, então veja, uma guerra. Então, né, você diz, então a guerra é muito feia. Claro que é feia, morre gente. Mas você tem guerras e guerras. Né? Eu queria que você tocasse isso, né? Nessa questão da opressão, nessa questão que você colocou bem. Então, o imperialismo, para manter o fluxo, né, de concentração de capitais, né, de extração de mais-valia, de opressão de países para os centros, eles utilizam regimes dóceis, inclusive ditaduras militares horríveis, né? Se utilizam de regimes de extrema-direita, se utilizam de golpes de Estado, de revoluções coloridas, né? E ninguém fala disso na esquerda. Poucos, né? Uma das primeiras dissidências e racha do trotskismo foi sobre a questão da Finlândia e também da Polônia, né? Certo? Que eles diziam que a União Soviética estava se tornando um país imperialista. O Stalin, ele queria, certo, ter livre trânsito na Polônia, caso, certo, ele necessitasse colocar suas tropas contra a Alemanha. A Polônia não foi favorável, nem a Inglaterra, nem a França. Né? Por isso que Stalin depois foi buscar um acordo com Hitler, né? O acordo Ribbentrop-Molotov, né? De 39, se eu não estou enganado, tá? A Guerra da Finlândia foi a mesma coisa, né? O Trotsky defendeu porque ele achava que a União Soviética deveria ter uma retaguarda, certo? Para ter uma situação mais tranquila em relação à retaguarda, mais tranquila no campo militar, né? Certo? Por isso que ele apoiou a invasão da Finlândia, né? Porque esses setores da esquerda eles seguiam pela dicotomia ditadura-democracia. E os Estados Unidos não é nenhuma democracia, né? Ele pode ser uma plutocracia, uma cleptocracia, tá? Como eu falei, ficam toda hora falando em oligarquias, né? Certo? Mas os Estados Unidos é uma oligarquia, certo? 2 partidos se revezam no poder, eles colocam o mundo todo ao seu inteiro dispor, certo? Expoliam os povos, né? E, como eu falei, você tem uma oligarquia da indústria militar, do complexo industrial militar norte-americano, que o Eisenhower vai condenar, né, no final do seu mandato, tá? Você vai ter uma oligarquia ligada à indústria petrolífera, né? Você vai ter uma oligarquia financeira, certo? Que controla o mundo. Não é o caso da Rússia, certo?
Os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares. Como diz o Chalmers Johnson, que, por sinal, é um dos expoentes da teoria, que os Estados Unidos estão num declínio, certo? Constante, que vai ser difícil ele reverter esse quadro. Enquanto você tem outros, como o Neil Ferguson, tá? O Paul Kennedy, que dizem que o império estadunidense, o imperialismo estadunidense, é um imperialismo benigno, certo? Que sem os Estados Unidos seria pior, porque o caos iria se instalar. Mas o problema é que os Estados Unidos impôs o caos no mundo para poder se beneficiar, né? Por exemplo, o projeto de grande sociedade do presidente Lyndon Johnson, ele foi enterrado, certo, para manter a guerra do Vietnã. O Biden, certo, está rasgando dinheiro para apoiar a Ucrânia enquanto o seu povo passa necessidade. São 500 mil sem teto. Então, o imperialismo é um cancro, é um câncer que precisa ser extirpado. E é isso que a esquerda brasileira não vê, né? Tá certo? Por exemplo, na guerra que o Mussolini travou contra o Selassie, né? Na África, não é isso? Nós ficaríamos ao lado de quem? Ali era mais fácil, digamos, era um fascista, certo? Que também era exaltado pelo Franklin Delano Roosevelt e outros setores, que era visto como mais civilizado, né? Contra a Etiópia. Nós ficaríamos ao lado do Selassie. Ficaríamos ao lado de Vargas, como vamos ficar ao lado do Putin. Por exemplo, vamos estabelecer algo. Se algum país, por exemplo, fosse atacado, mesmo sendo um ditador que estivesse no governo, pelo imperialismo, certo? Nós ficaríamos ao lado do ditador. Não é verdade? Porque não nos movemos por essa dicotomia ditadura-democracia. Nos movemos pela análise, certo? Imperialismo versus países oprimidos. Emanuel, só um exemplo. Os talibãs contra os Estados Unidos. Exatamente, os talibãs contra os Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Mesmo que digam que os talibãs oprimem as mulheres, como oprimem, certo? Nós ficaríamos ao lado. Emanuel, os Estados Unidos passaram 20 anos no Afeganistão. O que é que eles fizeram a favor das mulheres afegãs? Nada. Exatamente. Nada. Não tiveram opressão sobre as mulheres. Né? Derrubaram o governo de Cabul, ajudaram a derrubar o governo de Cabul, que estava implementando a democratização do acesso à mulher à universidade, às escolas, e incentivaram os talibãs, assim como eles incentivaram o ISIS. Como agora eles estão incentivando esses grupos neonazistas. Né? Então, o imperialismo é o grande cancro, certo? É o grande mal da humanidade que precisa ser extirpado. E aqueles que estiverem lutando contra o imperialismo, independente da roupagem, é dever da esquerda apoiá-lo. Obviamente, você colocou a coisa importante. O nazismo e o fascismo foram produto do imperialismo. O imperialismo apoiou os talibãs, criou os fundamentalistas contra os governos nacionalistas árabes. Os Estados Unidos financiaram o ISIS. Os Estados Unidos, como resultado, destruíram a Iugoslávia, destruíram a Líbia, destruíram a Somália, destruíram o Iraque. Só não destruíram a Síria totalmente porque a Rússia não conseguiram destruir a Síria porque a Rússia estava lá. Né? Então, veja, essa é uma questão. E tudo lá tinha também o dedo da OTAN, né? A OTAN bombardeou, fez um bombardeio, foi um massacre contra Belgrado. Nós temos que lembrar, quando as primeiras operações da OTAN na América Latina, certo? Foi a Guerra das Malvinas, onde os Estados Unidos, pela OEA, pelos acordos da OEA, deveria apoiar a Argentina. E eles apoiaram a Inglaterra. Né? Exatamente. Na primeira guerra que ocorreu no século XX, entre um país periférico, atrasado, mesmo que com a frente a uma ditadura sangrenta, né, os militares argentinos confiaram que, pelos seus belos serviços prestados, certo, na Argentina, de extirpar a esquerda, e também porque treinavam em Honduras os contras, né, para atracar a Nicarágua, certo? Então, eles seriam agraciados com o apoio norte-americano. Nós temos que lembrar, certo, que os Estados Unidos, por exemplo, eles são muito infiéis.
por exemplo, mataram o Dien, em 63, no Vietnã, certo? O Saddam Hussein, que prestou ótimo serviço aos Estados Unidos na guerra contra o Irã, eles... Noriega, exatamente, né? Saddam Hussein, deixa-me ver aqui mais, o próprio Bin Laden, né? Que foi cria norte-americana, e por aí vai, certo? Então, o próprio, por exemplo, Bolsonaro, os militares brasileiros, né, que querem transformar o Brasil num protetorado militar norte-americano, eles têm que ter muito cuidado disso aí, porque os Estados Unidos, né, ele não pratica nenhuma gratidão. Quando os seus interesses, né, quando, por exemplo, seus interesses são colocados em jogo, eles descartam completamente esse antigo aliado, né? Isso. Emanuel, para concluirmos, certo? Me diga sinceramente qual deve ser a posição dos socialistas, dos que defendem a superação do capitalismo, diante dessa guerra da OTAN contra a Rússia. Ficar claramente ao lado da Rússia, pela derrota da OTAN e pela vitória das tropas russas. Isso não significa dar um cheque em branco ao Putin, né? Tá? Mas a derrota da OTAN significa um alento para a luta dos povos no campo mundial contra o imperialismo, certo? Então, isso é o que é fundamental. É o que Trotsky falava. A derrota do imperialismo democrático inglês seria um alento para os indianos, para os povos do Oriente, né? Para os povos dos países atrasados na luta contra o imperialismo. Né? Por isso que o Trotsky, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma posição que era mais matizada, né? A luta é uma luta interimperialista, entre o imperialismo norte-americano, que queria dominar totalmente o mundo, os países que eram retardatários, como Japão, Alemanha e Itália, certo? Então, os trabalhadores deveriam ter uma posição independente. Tá? Infelizmente, a esquerda brasileira está apostando na vitória do imperialismo, que vai, se ele se sagrar vitorioso, ele vai oprimir ainda muito mais os povos atrasados e a América Latina. Muito obrigado. Né? Eu, aqui em nome do GEPOST, da TV GEPOST, do Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário, eu peço que vocês curtam, se inscrevam no canal, enviem perguntas, enviem propostas de vídeos, de lives, de debates. Né? O nosso objetivo é, através do debate, da teoria... Tem um documentário na internet que é muito ilustrativo, que é sobre o Otto Scorsese, né? Que foi um militar austríaco que até eles sequestraram Mussolini para tirá-lo da prisão. Ele foi apoiado, certo, pelos Estados Unidos e foi retirado, né? E ele vivia tranquilamente na Espanha. Na Espanha. E ele era financiado. Né? Exatamente. Foi financiado para montar toda uma rede. Inclusive, os sionistas utilizaram o trabalho do Scorsese. Isso, para entregar cientistas que estavam apoiando o armamento de países árabes. Exatamente. Exatamente. É isso. Boa dica. É isso, gente. Obrigado, Emanuel. Né? Obrigado. Por você estar à disposição para a gente discutir, e nós vamos aprofundar esses debates, porque essa é a luta do nosso século, né? Dessa guerra que está acontecendo. E, Emanuel, é o seguinte, as últimas notícias, nós temos a maior coalizão imperialista contra o país. Os Estados Unidos fizeram uma reunião com uns 40 países, numa base militar estadunidense, para discutir essa questão, porque também a gente vai discutir depois nós vamos discutir a crise do imperialismo estadunidense, que é muito interessante. Né? Porque os Estados Unidos estão, não vou dizer que aí é um tema polêmico, em decadência, mas está numa crise profunda e uma crise social e política interna, né? Muito grande. Né? Que foi como o próprio processo de constituição dos Estados Unidos, não foi uma coisa assim natural, sem contradições, coisa nenhuma.
Né? É Exato. isso e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.